Like everyone else, you were born. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro, nasceu em uma prisão para sua mente. Buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye. You'll want to remember this moment as the last time you thought the flat earth was stupid. Hello, everyone. Olá todo mundo, esse é o com acento circunflexo ODDDTVI. Sim, finalmente estou admitindo que, embora não goste de rótulos, eu sou um terraplanista. Com base em minha pesquisa nos últimos 10 meses, nosso mundo é muito diferente do modelo pelo qual estamos sendo ensinados. Autoridades sobre o assunto que demorei um pouco para chegar a um acordo com isso, e demorou ainda mais para ganhar coragem para falar sobre isso. Pode ser bastante embaraçoso ir contra a opinião popular, mas isso é real, não é um psiop, não é uma distração e não é um movimento, é um debate razoável. São milhares de pessoas pegando o que nos foi dito e comparando com o que vemos e experimentamos apenas para descobrir que eles não combinam quando você começa a investigar isso. Fica claro que não há evidências para a bola giratória especulada em que supostamente vivemos e tudo aponta para uma terra plana. A terra plana é muito mais do que razoável. A única razão pela qual é razoável argumentar contra a Terra plana é que todos nós somos ridículo caso contrário. Durante toda a nossa vida, acreditamos cegamente em algo que nunca foi comprovado. E b. É praticamente impossível graças a pessoas como Eric Dubai. A Terra plana ressurgiu e tem mais vapor do que nunca. Antes de eu ter entretido a Terra plana, eu sabia que não confiava nos programas espaciais do mundo. Os exames fechados da NASA e outros programas espaciais revelaram que as coisas não são o que parecem e que as pessoas estão mentindo para nós. Não temos imagens reais da Terra e não importa o quão difícil seja tentamos. Não conseguimos encontrar a curvatura, não apenas isso, mas as trajetórias de voo fazem mais sentido em um mapa plano e grandes massas de água não conseguem se curvar em uma bola gigante que ressua completamente. Physically speaking, the globe model is so very unlikely that any good detector. Forensicamente falando, o modelo do globo é tão improvável que algo de bom não acreditaria em uma merda do mundo. A história do globo é tão cheia de coincidências impossíveis que apenas provam que o globo é a porra de um mentiroso. We'll be going over that in this video as well as other reasons why the world isn't what we're led to believe. Veremos isso neste vídeo, além de outras razões pelas quais o mundo não é o que somos levados a acreditar. Agradeço sua atenção. Vamos começar. Nossas observações diárias da Terra são consistentes com a superfície plana e estacionária. Mas, se não todas as civilizações antigas soubessem que a Terra era plana, as pessoas de hoje diriam que as culturas antigas eram ignorantes e inconscientes, mas realizaram grandes feitos que ainda não podemos realizar até hoje. A verdade é que eles possuíam conhecimento real, e alguns conhecimentos nós só temos uma educação, mas o que está na educação é quando você é instruído sobre o que pensar e como pensar. Aqueles que são capazes de lembrar e regurgitar o que receberam instruções sobre comandos são considerados bem educados, mas há uma grande diferença entre ser educado e ser inteligente, só porque você acredita que o que lhe disseram não a torna verdadeira. De fato, a Terra plana versus a esfera esférica é um debate que nunca realmente morreu. Foi um grande argumento recentemente, no início e meados de 1900. Mas com programas como a NASA fundados em 1958, a segunda metade do século XX foi uma vitória para a Terra esférica. Não era mais uma pergunta para a pessoa comum, embora na época a forma da Terra ainda estava para ser comprovada. A NASA afirma que eles foram à Lua e capturaram um tiro da Terra esférica como se sempre soubessem que era realmente esférica. They always knew it was, indeed, spherical. Those of you who think this technical difficulty was planned and think I'm scamming you, go do it for yourself. Because you're gonna... Aqueles de vocês acham que essa dificuldade técnica foi planejada e acham que estou enganando. Você passa por isso por si mesmo, porque você encontrará exatamente a mesma coisa. Não que tenho nada a esconder aqui. Isso é ao vivo no ar, tudo bem. Vou ampliar na Terra. No Photoshop, você vê a Terra ajustar os níveis de imagem, e eu vou trazer os níveis para cá e eu vou elevar os níveis. Oh, o que é isso? Na Lua na Apollo 17, as pessoas se perguntam por que eu não confio na NASA. É por isso que eu não confio na NASA. Quero dizer, eles estão sempre lá fora, dizendo que você sabe que provavelmente todos estão tentando mostrar coisas do espaço e você não continua rejeitando. É por isso que eu rejeito esses caras, são mentirosos.
What are some of the basic observations? Quais são algumas das observações básicas que alguém pode fazer para verificar se a Terra não é um globo ou está girando? Taught that we're on a ball spinning around the sun, and so to hear that you might be on a flat plane. Fomos ensinados que a bola está girando em torno do Sol, e para ouvir que você pode estar em um plano imóvel no centro do universo, com todos os corpos celestes girando em torno de você, assim como parece ser realmente uma surpresa, mas não deveria, porque nossos olhos experimentam e bom senso. Vou nos dizer que o horizonte é perfeitamente plano e nos sentimos imóveis, não nos ouvimos unindo a milhares de quilômetros por hora, não importa o quão alto foguetes ou balões amadores tenham subido o horizonte sob através dos olhos do observador, e isso é consistente com o plano. A teoria deles fica cada vez mais selvagem à medida que o tempo passa. Então, sim, começou com a Terra girando a milhares de quilômetros por hora, circulando ao redor do Sol a 67 mil milhas por hora. De repente decidimos que o Sol não era um modelo heliocêntrico, mas mais um modelo excêntrico em que eles não sabem onde fica o centro e somos apenas explodido de um Big Bang. Então o Sol que estamos girando em torno do Sol e o Sol e o Machado estão girando em torno da Via Láctea, eles dizem a 500 mil milhas por hora e então toda a Via Láctea aqui eles dizem estar saindo do Big Bang 670 milhões de milhas por hora, quase a velocidade da luz. Então há pelo menos 4 movimentos contraditórios e violentos supostamente acontecendo o tempo todo, mas você não experimenta nada disso nem pode medir nada disso. Você tem sido as estrelas que a Terra plana e imóvel não é apenas a maior conspiração de todas as coisas, o mais fácil de provar. Quero dizer, é plana e imóvel, assim como parece investigar cada vez mais, tornando-se uma coisa para tentar desmascará-la, se você souber mesmo o que queira. Faça dessa maneira o reforço negativo para tentar, pois você encontrará apenas provas para a Terra plana e imóvel que não confirmará que está em uma bola giratória. A curvatura da Terra nos ilude ou a Terra é muito maior em circunferência do que nos é dito, ou a curva simplesmente não existe. As pessoas assumem que existe uma curva, mas nunca foi realmente provado além de uma dúvida razoável. Câmeras com lentes olho de peixe, filmes de Hollywood e o CGI da NASA são os mais próximos que vemos da curvatura. O engano e as mentiras são tão difundidas e tão profundas que eu juro que me dá dor de cabeça. Of water is always level. This is just natural physics. We know this, that water A superfície da água está sempre nivelada. Apenas a física natural sabemos que a água é desobstruída e não contida fluirá para fora, encontrando o caminho mais fácil para manter seu próprio nível certo. Mas o modelo de terra-bola afirma que os oceanos são enormes paredes de centenas de quilômetros de curvas, água curvando-se em torno da bola, que é ridículo. Eles dizem que a gravidade torna isso possível, mas você não vê que vai à praia, vê um horizonte completamente plano, vê a água tão suavemente subindo na praia. Coming up on the shore. So there's the pretty blue marble that NASA claims we are living on with circumference. Então há o belo mármore azul que a NASA afirma que estamos vivendo com circunferência de 24.901.3.959 de raio, para encontrar a curvatura que você mede 8 polegadas vezes sua distância ao quadrado. Você acaba com isso e não é isso que a NASA nos mostrou, que eles nos deram um belo mármore azul que amamos tão conveniente é por 1 milha 32 polegadas em 2 milhas. 16,6 pés com 5 milhas e assim por diante. E o que eu fiz é que eu tiro esse pier que fica em Daytona Beach, Flórida, e como você pode ver entre a água e a passarela do pier, tem cerca de 12 a 16 pés, com base na altura das pessoas e nos trilhos. Então comecei em Granada, que é 4,9 milhas de distância e eu tiro isso e com base nessa distância e na fórmula, deve haver 16 pés de curvatura, mas obviamente você ainda pode ver toda a lacuna sob a passarela entre isso e a água. Além disso, atrás do pier, na verdade é uma farol que você pode ver logo acima do pier. Você pode ver a luz que está a 26 quilômetros da minha localização e eu atirei naquele farol. Agora que o farol tem 175 pés de altura e a curvatura de 16 milhas deve estar a 170 pés, você pode ver claramente sobre o farol inteiro além daquele pier. Como eu disse, deveria haver 170 pés de curvatura, mas não há nenhum. E esses hotéis existem ainda mais aqueles em New Smyrna, que fica a 32 quilômetros. Se a NASA estiver certa e eu ver,
e nós continuamos vivendo em uma bola, eles terão que fazer essa curvatura, se não estiver a 32 km. Estou atirando bem, então isso significa que ela precisa ser compensada mais baixo na linha, para que você não possa ter as duas maneiras possíveis. Diga que vivemos nessa bola e depois diga: oh, você não pode detectar bem a curvatura, você deve detectá-la em algum lugar porque, se não estiver caindo aqui, terá que cair ainda mais nas linhas, para fazer esse círculo em que dizem que vivemos e é bem redondo que mármore azul eles nos dê é perfeitamente redondo. Faróis são um ótimo exemplo. O farol da ilha de Urig, na Inglaterra, mede 180 pés de altura e pode ser visto até 42 milhas de distância. Aqui os astrônomos modernos dizem que a luz deve cair 996 pés abaixo da linha de visão. Por que você ainda pode? Veja outro que vale a pena mencionar que as pessoas estão familiarizadas com a Estátua da Liberdade, que fica a 306 pés acima do nível do mar e em um dia claro pode ser visto até 60 milhas de distância. Agora a Terra era um globo nas dimensões que eles nos dão que colocaria a Lady Liberty a um impossível 2074 pés abaixo do horizonte. No, not one picture of the Earth. Imagine that. Em uma imagem da Terra. Imagine que em 2016 e ainda não temos uma imagem de nossa casa, milhares de satélites supostamente orbitando a Terra, porque não podemos obter milhares de fotos de uma só vez com a Terra inteira. Inferno. Um canal por cabo que mostra a Terra girando 24 horas por dia todos os dias. Não. Vamos ouvir o próprio Robert Simmons da NASA falar sobre como obtemos nossas fotos falsas da Terra. Robert Simmons talk about how we get our fake pictures of Earth. Em 1972 vimos sua casa de uma nova maneira. Os astronautas da Apollo 17 tiraram essa foto. Deu às pessoas o primeiro olhar para seu planeta natal como uma única entidade. Na semana passada, os cientistas da NASA divulgaram isso. A tomada compilou dados do instrumento de vigas da NASA que orbita a Terra a cada 100 minutos. Medindo a luz que sai do planeta que pode ser traduzida em fitas de imagens como essa e depois em uma delas, e este é apenas o mais recente, o álbum Terra do Espaço da NASA, que pode ser uma das coleções de imagens que mais expandem a mente da história da humanidade. Em 2002 Blue Marble 2.0 Rob Simon da NASA fez este trabalho de Simmons. Principalmente tirar dados e fotos disso. É isso que é um composto de conjuntos de dados de vários instrumentos diferentes traduzidos em uma imagem. Então tivemos que tirar nuvens. Eles esconderam as nuvens para depois irem para o oceano, que veio de um instrumento que mede fitoplancton. No mar, onde estava baixo, eu pintei de azul escuro porque eles estão baixos principalmente no meio dos oceanos, e então onde está um pouco mais alto era como um pouco mais verde e brilhante do que nuvens anta. Há um pequeno problema com isso porque há uma lacuna muito pequena entre cada órbita, para que alguns deles sejam pintados nele. É Photoshop, mas existe outra camada para simular a atmosfera. Este pequeno ponto brilhante é chamado de destaque especular. Então é o reflexo da luz solar fora da água. Essas são as peças, mas você não pode simplesmente dar um tapa em todas elas juntas. Apenas não parecia realista, parece meio plana ou... As nuvens são transparentes, então eu assumo o comando. Há uma arte para criar mundo. Infelizmente, eu não sou um astronauta. Nunca estive no espaço, mas olhei para essas imagens repetidas vezes tentando entender a essência disso. É Photoshop. Isso também é Photoshop. Isso tem que ser Photoshop. Isso é Photoshop. Isso tem que ser Photoshop. Isso também é Photoshop. Isso tem que ser. Excuse me. Desculpe, sou alérgico a besteiras. Não ter uma imagem autêntica da Terra sozinha é uma enorme bandeira vermelha. Flag. Aceitamos a realidade do mundo com qual representamos é. Aceitamos a realidade do mundo com qual representamos é. The Flat Earth Model is a... O modelo Terra plana é um modelo de trabalho que não é definitivo.
Devido à natureza desse maciço encobrimento nos últimos 500 anos que compramos completamente no modelo heliocêntrico Copernicus, mas o que sabemos sobre a Terra plana é baseado no mapa equidistante azimutal que parece estar dando certo. Esse mapa remonta ao ano 1000 e, possivelmente, anteriormente agora usado como mapa oficial pelo Geological Survey e também como logotipo oficial das Nações Unidas. Este é o nosso verdadeiro lar, está escondido de nós à vista de todos. Eu acho que a primeira coisa que muita gente diz é, onde está a borda? Bem, olhe para este mapa, onde a Antártica é uma barreira de gelo de 360 graus que retém água nessas paredes de gelo pés acima da superfície da água. Então você precisa entender que não há acesso independente à Antártida. As pessoas comuns só podem ir lá em uma excursão guiada, sem cidades e sem residências permanentes. Qualquer um pode adivinhar até que ponto o gelo se estende, como termina e o que existe além dele. O Tratado Antártico assinado em 1959 por 12 nações e, mais tarde, afirma que a Antártica é para fins pacíficos, apenas atividades militares, apenas pesquisas científicas e expedições governamentais de exploração por qualquer país. O partido também deve ser discutido com antecedência. É o tratado mais longo e bem-sucedido entre as nações. O tratado também declara que existem estações e equipamentos de navios para garantir a conformidade do tratado. Isso soa como atividade militar para mim, de qualquer maneira. Durante a maior parte dos séculos, houve outros mapas que parecem muito próximos. Vamos ver uma história interessante publicada recentemente nas notícias que apoiam esse mapa plano que uma mulher deu à luz em um voo de Bali para Los Angeles. O voo fez um pouso de emergência no Alasca. Aqui está o que seria em um globo. Agora, aqui está como seria em uma terra plana. O que faz mais sentido exatamente é um grande problema que eu tive com a terra plana por mais tempo, o nascer e o pôr do sol. Percebi que era uma questão de perspectiva. Primeiro você deve entender que o Sol não está a 150 milhões de quilômetros de distância. Se nunca veríamos algo assim aqui, isso está concentrado, porque é mais próximo. É muito mais provável que o Sol esteja a apenas alguns milhares de quilômetros de distância e que seja do mesmo tamanho da Lua. Quando você compreende isso, de repente todos os eclipses solares fazem sentido. Holy fucking shit! Something that makes sense! Okay, so the sun is close, which gives it the ability to... Ok, então o Sol está próximo, o que lhe dá a capacidade de destacar a área que acabou e, quando sai da vista devido à perspectiva, leva a luz com ela, a uma quantidade generosa de luz onde o Sol está, mas já que está tão perto ele não espalha a sua luz como faria se fosse maior e mais longe. O Sol circunnavega a Terra como um enorme relógio, às vezes que leva um tempo para afundar. Bem, vamos falar sobre o efeito Coriolis. O efeito Coriolis afirma que quando um objeto em movimento sai, o chão a Terra continua girando, o que significa que, ao disparar uma arma a uma certa distância, a bala ficaria um pouco fora devido à rotação da Terra. Se for o caso, os aviões teriam que dar conta do efeito Coriolis, mas não o fazem. Apenas algumas coisas que funcionam melhor em uma Terra plana e imóvel. Você precisa de 100 desculpas para não sentir nenhum movimento ou ver alguma curvatura. Essas desculpas são mais fáceis de acreditar ou é mais fácil usar o cambarbear e seguir com o que nossos sentidos estão nos dizendo que a Terra é plana e não arruinada. Earth is flat and not spinning. Agora, bem rápido, vamos apenas explicar o efeito Coriolis nos termos dos leigos. O efeito Coriolis é o efeito de que, quando a bala sai do cano da arma, ela está realmente saindo da superfície da Terra, de modo que a bala sai do cano da arma. A Terra ainda está girando e a bala não está girando com a Terra, de modo que ela realmente girará para fora da parte inferior da bala enquanto estiver em voo. From underneath of the bullet while it is in flight.
This one is a touchy subject. This whole Este é um assunto delicado. Todas essas merda de vídeos de assuntos delicados. De qualquer maneira, é difícil falar com as pessoas. Mas o espaço sideral está em debate. Os programas espaciais são compartimentados e a maioria dos astronautas são maçons que precisam fazer um juramento de sigilo ao lidar com as chamadas missões. O fato é que existem muitas imagens da NASA e de outras agências espaciais cometendo erros. Às vezes vemos bolhas nas caminhadas espaciais. Às vezes vemos arreios e fios nas pessoas na Estação Espacial Internacional que não se move. Nada como seria com gravidade zero. São enormes bandeiras vermelhas, para não mencionar o cinturão de radiação Van Allen. O cinturão de radiação Van Allen é uma camada de partículas carregadas energéticas, que é mantida no lugar em torno de um planeta magnetizado como a Terra. Pelo magnético do planeta, o campo soa como uma cúpula. Se houver um estranho que um dos funcionários da NASA tenha admitido que essa conta de radiação precisa ser calculada antes dos humanos, poderia passar por ele e ouvir atentamente. Through it. Listen closely. As we get further away from Earth, À medida que nos afastarmos da Terra, atravessaremos os cinturões de Van Allen. Uma área de radiação perigosa como essa dificilmente poderia guiar sistemas a bordo de computadores ou outros aparelhos eletrônicos no Orion. Naturalmente temos que passar por essa zona de perigo duas vezes, uma vez acima e outra vez. Mas Orion tem proteção de proteção. Será posta à prova quando o veículo atravessar as ondas de sensores de radiação a bordo, e registrará os níveis de radiação para os cientistas estudarem. Precisamos resolver esses desafios antes de enviarmos as pessoas por essa região do espaço. through this region of space. Vamos falar sobre satélites. Já discutimos como não há imagens da Terra. Por isso, nossos satélites, mesmo torres terrestres reais e improváveis, são construídas em todo o mundo e são mais que suficientes para retransmitir nosso serviço de rádio e telefone de televisão. Todos os GPS foi feito através de torres terrestres e coisas como Google Earth são tomadas com aviões de alta altitude e a maioria delas é feita apenas com carros na rua. Você sabia que os satélites foram realmente inventados por Arthur C. Clarke, o autor de ficção científica? Você sabia que eles logo se tornaram fatos científicos depois disso? Sim. O satélite geoestacionário procurou, foi criado por um autor de ficção científica e, em uma década, a NASA afirma ter enviado um verdadeiro lá em cima e, desde então, é aí que obtemos tudo de nossas comunicações. Então os satélites eram reais. Ouvimos constantemente histórias deles sendo atingidos por meteoros ou cometas, e isso não acontece porque ninguém nunca perdeu o pé na Direct TV durante a chuva de meteoros. Perseides porque um dos meteoros nocauteou um dos satélites. Acontece, nunca aconteceu e não vai acontecer. E isso me diz que não há satélites que você se preocuparia constantemente com eles e que ouviria constantemente que algo acontecesse. E é tão raro que você ouça isso. Então você pode ou não ter ouvido o termo dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando novas informações desafiam suas crenças e você simplesmente não pode deixar de ir. É exatamente como aquela cena em Matrix. No. I don't believe it. It's not possible. Stop. Let me out. Let me out. I want out. We have a rule. We never free a mind once it's reached a certain age. Não é fácil passar por esse tipo de engano e depois perceber que toda a sua vida foi gasta pensando e acreditando em uma coisa, quando é o oposto. Ninguém quer se sentir como se tivessem sido enganado, como se tivessem sido. Eu sou humano como você e eu nunca teria pensado nos meus sonhos mais loucos que estaria nesse tipo de jornada, essa jornada de realização e calculando essa jornada de colocar tudo o que sei de lado, para que eu possa absorver informações que parecem ridículas, mas tão sensatas, que é hora para dizer que não é sua culpa, que você está errado. Não é sua culpa que você se apaixonou por um truque pelo qual o mundo inteiro também caiu. Eu estou bem aqui com você. É hora de derrubar sua barreira mental e reconhecer que temos muitas coisas de trabalho a fazer para descobrir o que realmente é este lugar, e por que estamos aqui. Não é para ser escravos do dólar, não é para ser escravos do relógio. Nossa realidade está sendo manipulada e escondida de nós. Por favor, acorde e tente despertar aqueles ao seu redor. Então, como isso aconteceu?
Ok, vamos começar na sala de aula, na primeira vez em que alguém entra em uma sala de aula da escola. Eles são apresentados ao modelo terrestre da Terra. Esse modelo tridimensional em escala da Terra que nunca foi comprovado foi inventado no avanço rápido da década de 1400. Até 1927, uma empresa de filmes de grande orçamento, chamada Universal Pictures, lançou sua introdução ao filme e adivinhe o que? A Terra da bola giratória ainda não foi comprovada. Isso é 30 anos antes da NASA ser fundada. Ao longo dos anos que Universal continuava lançando intros similares de logotipo e até hoje, vemos a bola girando a Terra diante de muitos dos filmes que assistimos. Além disso, existem inúmeros filmes sobre o espaço sideral que usam o mesmo modelo. Fomos doutrinados e é simples assim que a Terra esférica permaneça não comprovada após esse período. Seja um alerta para todos que moram aqui. Precisamos abandonar essa programação aqui e descobrir o que diabos está acontecendo, não mais abraçando essa ilusão doentia criada por psicopatas. Vou continuar procurando respostas e tentando fazer alguma coisa acontecer. Tudo o que eu quero saber é quem está vindo comigo. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Be an explorer, like the Great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. Right before your surgery, I asked if you had packed your cell phone, and you said, which one? When? Skylar, I was medicated. I mean, I could have said the world was flat. You know what I think? I think you accidentally told the truth. The world was flat. You know what I think? You accidentally told the truth. The world was flat. You know what I think? You accidentally told the truth. Realmente a evidência me mostra que é plana e estacionária. Há muito mais evidências baseadas apenas em pura análise de que é plana e estacionária. So it's not actually a sphere. Então, na verdade, não é uma esfera enquistoblato, oficialmente é um esferoide oblato, como é o que chamamos, mas não apenas que é um pouco mais largo abaixo do equador do que um Mobius, gordo é um pouco mais gordinho sim. Chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. Really, we're in big trouble. Na verdade, somos um grande problema, tanto quanto a falta de pensamento crítico e a falta de pensamento livre. Estamos em um grande problema. Precisamos intensificá-lo tanto quanto os egos despertados nos quais você realmente precisa colocar seu limite de pensamento. Realmente começou a realmente precisar começar a olhar para essas coisas e olhá-las com um olhar crítico e com uma mente crítica.